E aí, pessoal? Como pesquisador de segurança sênior, eu vivo fuçando nas entranhas da tecnologia. E hoje a gente vai mergulhar em algo simplesmente genial: os mapas de Carnot. Basicamente, é o truque mestre para otimizar o hardware antes mesmo dele existir no mundo físico. Tudo pronto para essa explicação? Então bora lá num ritmo bem acelerado entender a verdadeira base mágica da computação moderna. Para começar, olha só esse contraste insano, numa vibe toda cyberpunk kawaii, com muito neon. Do lado esquerdo, a gente tem a situação sem mapas. Isso é literalmente projetar um chip de computador no escuro. É uma lógica caótica, estupidamente cara para fabricar e, o pior de tudo, dolorosamente lenta. Seria tipo tentar erguer um prédio gigante sem nem ter a planta do arquiteto, sabe? Agora, olhando para o lado direito, com mapas. É aqui que a mágica acontece. A lógica vira uma coisa elegante, o custo de produção despenca e a velocidade, nossa, a velocidade vai lá para o teto. É como passar um filtro de perfeição num projeto todo bagunçado, criando uma via expressa super rápida para os dados voarem. E por que a gente precisa tanto disso? Bom, por causa da raiz do problema, o temido caos do hardware. Vamos imaginar a construção de um chip como se fosse montar uma cidade do zero. Se a gente simplesmente jogar bilhões de fios e transistores num espaço minúsculo e cruzar os dedos para tudo ligar, meu Deus, é um desastre na certa. Esse emaranhado cria caminhos elétricos totalmente inúteis. E o que isso causa na prática? Calor extremo, a bateria do celular indo pro ralo em minutos e o processador engasgando para abrir um simples aplicativo. Antes da aplicação dessas técnicas brilhantes, o design de hardware era feito meio que na tentativa e erro, um pesadelo absoluto para qualquer especialista em segurança que busca eficiência máxima, né? Acompanhando a linha do tempo de como essa tecnologia é construída, são 3 passos cruciais. Primeiro, a ideia bruta. A gente sabe o que o chip tem que fazer, mas a equação lógica para isso é um monstro desajeitado. Daí, lá no ponto 3, temos o chip perfeito, que é aquela pecinha impecável rodando dentro do celular de todo mundo. Mas opa, o grande segredo do sucesso está bem no meio. No ponto 2, a otimização mágica. E é exatamente aqui, muito antes de mandar o projeto para as fábricas caríssimas de silício, que os mapas de Carnot entram quebrando tudo. É a hora de secar o projeto, cortando todo o peso morto do circuito. A verdadeira engenharia de ponta não acontece na fábrica, acontece nessa fase de planejamento. Tá, mas como essa mágica funciona na prática? Para simplificar de um jeito bem direto, vamos usar a analogia da caixa de brinquedos. Vamos imaginar um quarto de criança que passou por um furacão, blocos, carrinhos e peças espalhadas para todo lado. O mapa de Carnot atua como um organizador mágico desse quarto. Em vez de catar cada pecinha e botar numa caixinha minúscula separada, que ocuparia um espaço gigantesco, esse organizador mágico analisa o caos e agrupa os itens semelhantes em blocos perfeitos. Todos os bloquinhos azuis num canto, todos os carrinhos vermelhos no outro. Agrupar assim economiza um espaço físico colossal. No mundo da tecnologia, esses brinquedos são os sinais lógicos, e agrupar esses sinais significa construir bem menos caminhos de metal dentro do chip. É o fim do caos instantaneamente. Só que, claro, num sistema tão perfeito não pode ter bagunça. A gente tem as regras do jogo. O nosso organizador mágico da caixa de brinquedos não deixa agrupar os itens de qualquer jeito. É obrigatório seguir uma sequência matemática muito estrita. 1, 2, 4, 8, 16. E por aí vai. E por que isso? Porque essa é a linguagem nativa do mundo digital, as famosas potências de 2. No código binário, tudo funciona na base de 2 estados, ligado ou desligado, 0 ou 1. Por isso, olhando para o nosso mapa de agrupamento, só vale circular e juntar as peças usando esses números mágicos. Achou 4 sinais positivos juntinhos? Excelente, é um grupo válido e otimizado. Essa regrinha impõe uma ordem inquebrável, garantindo que o circuito final seja 100% livre de falhas. E o processo para rodar isso é fulminante. Bora ver os 3 passos rápidos. Passo 1. Encontre os brinquedos. No mapa, a gente mapeia onde estão os resultados positivos, os números 1, que são a ação de fato no circuito. Passo 2. Agrupe em 1, 2, 4 ou 8. Seguindo a nossa regra de ouro, blocos virtuais são desenhados ao redor desses números. E o grande truque é sempre formar o maior grupo possível, porque blocos grandes geram circuitos pequenininhos. Passo 3. Elimine o excesso. Ao criar esses grupos, a matemática grita na nossa cara quais variáveis estão sobrando. Aquilo que muda de valor dentro do grupo é simplesmente deletado sem dó. O resultado prático? Portas lógicas inteiras que seriam instaladas fisicamente são varridas do mapa. O que exigiria dezenas de componentes passa a exigir só 1 ou 2. É uma faxina extrema. E olha a diferença gritante nos dados. Comparando as portas lógicas usadas, que são os interruptores microscópicos lá dentro do processador, o choque é real. O cenário do caos, sem otimização nenhuma, vai lá no teto
É um absurdo de redundância, desperdiçando espaço físico, gastando material e gerando um calor infernal. Agora, aplicando a tática da nossa caixa de brinquedos com o K-Map, a barra despenca drasticamente. Menos componentes quer dizer que o sinal elétrico tem um caminho infinitamente mais curto para percorrer. Isso se traduz em tempos de resposta na casa dos nanosegundos. É a prova absoluta de que pensar com a inteligência antes de fabricar muda todo o jogo. E tem mais, tá? Essa matemática toda vira dinheiro de verdade. Uma economia colossal. A gente está falando de valores que ultrapassam fácil a marca de $1 milhão. No mercado global de fabricação de chips de silício, espaço físico é o imóvel mais caro do planeta. Cada milímetro quadrado extra custa uma verdadeira fortuna. Quando as empresas gigantes de tecnologia usam esse agrupamento inteligente, o tamanho físico do chip encolhe de um jeito tão brutal que elas conseguem fabricar muito mais unidades usando a mesma quantidade de material bruto. Esse truque visual simples de circular números numa grade salva milhões, se não bilhões de dólares em toda a cadeia de produção. É o que viabiliza a tecnologia de ponta ser escalável no mundo real. Então, resumindo a ópera, o que tudo isso significa para o dia a dia de todo mundo? Significa viver o futuro otimizado. Primeiro, temos processadores mais rápidos, porque o caminho elétrico é direto, sem atalhos redundantes, fazendo os cálculos voarem na velocidade da luz. Segundo, fabricação mais barata. Com menos gasto de silício, o mercado democratiza o acesso a aparelhos superpotentes. E terceiro, dispositivos incrivelmente menores. É puramente graças a esse nível insano de otimização de hardware que aquele poder de fogo que antigamente lotava uma sala inteira, hoje cabe espremido dentro de um relógio de pulso ou num fone de ouvido sem fio. Todo o conforto tecnológico atual depende de um hardware milimetricamente enxuto. Opa, peraí, alerta vermelho no sistema. O nosso mascote robô Cyberpunk Kawaii ali tá parecendo completamente confuso embaixo desse aviso neon piscando o desafio oculto. Como pesquisador de segurança, encontrar anomalias é a melhor parte do trabalho. E parece que um verdadeiro glitch, uma falha técnica, acabou de invadir a nossa lógica de otimização. O sistema da nossa caixa de brinquedos deu erro crítico, e agora a gente precisa das mentes mais afiadas que estão acompanhando essa explicação para diagnosticar o problema. Vamos analisar esse código corrompido. E aqui está a peça que quebrou tudo. O grande desafio final para quem está assistindo resolver. A dúvida lançada é a seguinte: encontre a falha, o que há de errado em agrupar 3 blocos juntos na nossa caixa de brinquedos. É só puxar pela memória aquelas regras do jogo que a gente discutiu agora há pouco, sobre como o universo digital é estruturado. Por que tentar agrupar exatamente 3 itens faz o mapa de Carnot entrar em colapso total? O que o número 3 destrói nessa nossa lógica de otimização perfeita? Pensem na base matemática de todo o hardware moderno. Vale deixar as teorias aí nos comentários para consertar esse glitch. Entender essa restrição é fundamental para dominar a arte de criar os circuitos mais rápidos do planeta. Foi incrível fazer esse mergulho no núcleo do hardware com todo mundo. Continuem explorando, continuem otimizando e até a próxima investigação profunda.